sei se vocês perceberam que é o David que está dirigindo hoje, é a unidade número 2, que está fazendo a escola sabatina, só para esclarecer, né? Então vocês vão ver mais participação aí das pessoas da unidade 2. O informativo de hoje tem como título A Dança dos Espíritos e conta a história de Daniel, que é um jovem de 18 anos que mora no país Benin, lá na África. Ele conta a sua história e informa pra gente que a família dele faz parte do Voodoo, que é uma religião tradicional lá daquele país. Aliás, o Benin é conhecido como o país do Voodoo. A sua mãe, a sua avó era uma profetisa do Voodoo, uma sacerdotisa do Voodoo, e aí quando ela faleceu, ela passou essa incumbência, esse cargo para sua mãe. E o pai também seguia a religião do Voodoo, então a família toda estava envolvida com esses rituais. A sua mãe, ela era uma das principais sacerdotisas, ela fazia os rituais, esses que a gente ouve falar, de trazer marido de volta, de conseguir emprego, de ficar rico, usavam animais, usavam bebidas. Então assim, ela fazia uma série de rituais naquela comunidade para ajudar pessoas a fazer esses trabalhos. E o pai, a participação dos homens, na verdade eles faziam uma dança para chamar os espíritos. E o pai, ele fazia parte desse grupo que dançava. Passando alguns anos, eles perceberam que o Daniel, já com 18 anos, poderia ser introduzido na religião. Então, como a participação dos homens é na dança, ele deveria começar um grupo de dança como seu pai. E levaram ele para um ritual. Ele começou a dançar e se destacou, e as pessoas que faziam isso, elas ganhavam dinheiro, elas eram remuneradas. E ele foi muito bem na dança, conseguiu muito dinheiro, só que quando ele foi para casa, ele começou a se sentir mal. Começou a sentir as pernas inchadas, as pernas doloridas, começou a sair feridas nas pernas, e ele ficou muito preocupado. E aí um senhor que era mais antigo nesse ritual falou para ele que isso era mal olhado, que era inveja, que ele precisava passar por um tratamento urgente, senão ele poderia até morrer. Ele ficou com medo e decidiu que não queria mais frequentar essas danças. E um certo dia ele foi curado por aquele homem, né? E decidiu que não ia mais frequentar essas danças. Passado algum tempo, ele estava andando na rua e viu uma tenda, onde tinha um homem que estava pregando. E ele se sentiu atraído por aquela tenda, entrou na tenda e começou a prestar atenção no que o homem falava. Era um evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele sentiu que o homem falava para ele aquelas palavras. E começou a frequentar todos os dias escondido dos seus pais. Eles não poderiam saber que ele estava frequentando aqueles cultos. E no final de um tempo, onde terminaram aquelas conferências, aquele homem fez um apelo para as pessoas, para quem quisesse aceitar Jesus, e ele aceitou. Ele se sentiu muito tocado e aceitou ser batizado. Amém, né, irmãos? Amém. Uma pessoa que estava no Voodoo aceitou ser batizado, e como era muito perigoso, ele teve que ir para uma outra cidade para que ninguém soubesse, para ser batizado. Quando ele voltou, passaram alguns dias, o seu pai falou assim: vai ter um evento especial e você vai ter que dançar. Ele falou: não, eu não vou. Como você não vai? Não, eu não vou mais dançar. Aí eu até vou ler a frase para não falar diferente. Ele falou assim para o pai: encontrei um poder mais forte que a feitiçaria. Amém, né, irmãos? E isso assim deixou o pai dele muito irado. E as outras pessoas que estavam aguardando ele na aldeia também ficavam irados com isso. E foram buscá-lo à força. Ele não quis ir, mas mesmo assim eles foram buscá-lo à força. Vieram muitos homens, amarraram ele, levaram ele à força lá para o local, deram bebida, deram cheiro para ele desmaiar, começaram a fazer rituais com ele, mesmo contra a vontade dele. Até que ele desmaiou de uma certa forma que ele não conseguia mais, não tinha mais consciência nenhuma, não conseguia saber o que estava acontecendo. O pai dele ficou assustado, com medo de que ele morresse, e pediu para que eles parassem. Falou: parem, deixa ele em paz, ele não quer mais saber, vamos deixar ele quieto. E levou ele para um outro lugar. Depois de 2 dias ele foi acordar, ele dormiu por 2 dias. Aí falou para ele assim: olha, você tem que prometer que você não vai mais contar para ninguém o que aconteceu aqui, você vai ter que ficar aqui, porque senão você pode ser morto. Aí ele falou assim: não, tudo bem, eu não vou contar, mas eu não quero mais participar disso. Aí por fim decidiram que seria melhor ele sair daquela cidade, daquela aldeia, porque as pessoas queriam matá-lo, porque ele não era
religião, mas ele sabia tudo que tinha acontecido. E aquilo não poderia ser espalhado para as outras pessoas. Então, irmãos, imaginem um jovem com 18 anos, que não tinha dinheiro, que não tinha emprego e que tinha estudado por 4 anos na vida só e mal era alfabetizado. Teve que sair da sua cidade para ir para um lugar que ele não sabia onde, para conseguir começar a vida de novo, porque senão ele seria morto. E foi isso que ele fez. Para não abandonar a fé dele e para não correr risco de ser morto ali, ele foi para um outro lugar tentar uma nova vida. E ali Deus deu a oportunidade para ele aprender um ofício e conseguir um trabalho e um lugar para morar. Amém, né, irmãos? Então que nós possamos ser liberais nas nossas ofertas, para que elas possam ajudar a enviar missionários e enviar uma série de coisas para aquelas pessoas e assim que a volta de Jesus possa ser abreviada. Nesse momento os diáconos passarão as salvas.